por enquanto eu tô rodando tudo local. Aí tá usando o Cloud Code, mas ele já tá com a Ah, API preparada para na hora que subir poder estar acessível de qualquer lugar, né? E um teste que eu fiz que funciona é colocar num VPS e aí você instala o Cloud lá e você consegue usar o plano do mesmo jeito como se estivesse usando a API. cara, tá muito massa. Tem muita coisa aí bem legal. Até o design também eu gostei bastante. Acho que pegou bem aquela parte do Glass ali da Apple, assim. Bom, eu É, mandei um pouquinho lá no grupo do que eu tô fazendo, né? Uma parte foi parecido com o que o Torriani fez. Eu vou compartilhar a tela para mostrar um pouquinho aí. Eu fiz uma interface também para poder conversar com os agentes. Eu tentei legal. até gamificar um pouquinho, tipo, colocando as skills deles ali, então, tipo, o que, que cada um tem de ponto forte, ponto fraco, etc. Deixei disponível aqui também para uso mais fácil comandos, prompts sugeridos, as tasks, enfim, estou trazendo tudo aqui também como uma barrinha auxiliar para poder facilitar. Aqui vai ficar o histórico da conversa com cada agente e Top. as métricas, né? Então, tipo, o status da LLM que está usando, tokens, etc. Então, tem algumas coisinhas ali ainda para Mas terminar. isso tu tá usando a API ou tá usando o Cloud Code? Então, por enquanto, eu estou rodando tudo local. Aí tá usando o Cloud Code, mas ele já está com a Ah, API preparada para, na hora que subir, poder estar acessível de qualquer lugar, né? legal. Não, eu digo isso porque assim, né, é bom de estar usando Cloud Code ou Codex por trás, porque daí tu economiza muito token, tu não gasta, tu paga a tua assinatura lá, porque eu já falei pra vocês, uma assinatura de US$ 200 do Cloud Code equivale a uns US$ 3.000 de API. Então compensa muito mais pagar uma assinatura. Eles estão bloqueando agora quem tem, e fiquem ligados aí, eu descobri isso ontem de noite. Eles começaram a bloquear agora quem tem mais de uma conta que fica usando só o mesmo computador ou só os mesmos e-mails similares. Porque eles basicamente estão, entre aspas, nos bancando, né? Eles dão 200, te pagam US$ 200, eles dão US$ 3.000. A OpenAI, como estava perdendo para a Anthropic, eles dobraram a aposta. Eles estão entregando muito mais com a conta dele de US$ 20, US$ 200. Então usem e abusem realmente localmente aí para vocês poderem validar os projetos de vocês antes de botar no ar com a API. E um teste que eu fiz, que funciona, é colocar num VPS, e aí você instala o Cloud lá e você consegue usar o plano do mesmo jeito, como se estivesse usando a API. Então, também, para uma alternativa, aí vai depender, obviamente, da quantidade de uso ali para ver se vai ser suficiente, como que vai ser, mas até com as economias ali que foram geradas de tokens aí nas últimas otimizações ali, implementações do iOS, eu acho que vai funcionar. Então, um teste que eu já fiz que rola legal, né? Uhum. E e aí, tipo assim, eu fiz aqui a divisão, né? Tem os orquestradores de cada squad, tem divisão aqui pelos especialistas, enfim, eu coloquei essa telinha aqui para poder facilitar com uma busca global também. Eu estou Legal. terminando de validar algumas coisas, mas a ideia é ter um sistema de orquestração. Então, tipo, clicaria. Aqui tem até um esqueminha aqui de orquestração, que é basicamente centralizar num agente para poder fazer o contato, e aí basicamente ele vai fazer a orquestração completa, né? Então, primeira etapa seria basicamente planejar toda a tarefa que foi solicitada, ver o workflow, ver os squads envolvidos, etc., mas assim, centralizando aí a tela para poder facilitar. Então, aí ficaria depois um menuzinho auxiliar para ver as tarefas, tarefas em andamento, estatísticas, etc. Aqui também tal na verdade, tentei fazer uma gamificação ali Ah, legal. para poder ver, tipo assim, os squads trabalhando e tudo mais. Então, isso aqui tá bem embrionário ainda, bem só simulação por enquanto ali, mas a ideia é, tipo assim, ordenou uma orquestração, ele montaria um ambiente ali com os agentes, os squads selecionados para ver o trabalho sendo desempenhado, né? E aí, numa tela alternativa também, eu coloquei o esqueminha aqui de workflow mesmo para poder ver e conseguir mapear mais fácil um pouco os gargalos. Então a ideia é ver input e output de cada um dos agentes para poder saber, pô, o trabalho, o resultado final foi uma merda, mas por quê? Porque teve um input intermediário que foi ruim ou o que que aconteceu ali. Então fica um pouco mais fácil de identificar ali o que que cada agente fez, o que que cada agente entregou e procurar realmente identificar os gargalos ali para poder melhorar o progresso como um todo, né? O processo como um todo. Então aí vai ficar o progresso total ali da tarefa de cada agente, tipo uma to-do list, os arquivos gerados. Eu coloquei aqui auxiliar também, porque eu estou plugando MCPs, ferramentas, etc. Então, assim, para eu poder ver o agente está usando as ferramentas que foram predefinidas, enfim, ter um Legal. controle maior. E a questão do uso de tokens ali e tal.
Então é mais ou menos Onde é esse que fica a parte dos tokens? onde que fica? É ali a barrinha lateral ali? Isso aqui, ó, Legal. tá aqui embaixo, uso de tokens. Ah, uso de tokens. É que pra mim, eu não sei se. Ah, foi, eu acho. Não. É que tá com um zoom maior, tá cortando, sabe, pra mim Ah, aqui. então peraí. Melhorou? Ah, não, agora deu mais um. Agora sim. Ué? Agora tá 100%. Ah, foi? Agora sim. Ah, beleza. Ah, ali, agora sim, Então, eu tô vendo ali, ó. 3.2K, isso. progresso ali Exato, a ideia embaixo. isso. É tentar acompanhar em tempo real ali, e aí vendo o que que vai acontecer durante a tarefa ali, enfim, ter um Legal. acompanhamento mais de perto mesmo. E tu se baseou em algum É, projeto pra poder entender essas telas, assim, porque ficaram muito boas, ficou muito legal. então, na verdade, eu peguei e fui puxando um monte de coisas de aplicações que eu já conheci. Então, por exemplo, essa telinha aqui, eu me baseei naquele Gather lá, que é tipo Aham. para Para reuniões, trabalho né, de time. remoto e tal. Então assim, eu fui puxando um pouquinho de cada coisa que me vinha na memória, que funcionava, então, tipo, os workflows, meio tipo N8N, Make e tal, mas assim, aí eu Uhum. fui dando o visual e customizando de acordo com as informações que eu sentia falta ali, que eu achava que eram relevantes ali para eu poder identificar, né? Então, coloquei um sisteminha também, tipo, de notificação, enfim, tem algumas coisinhas aqui. Aqui também a ideia é ter um painel com gráficos, então aqui já tá, por enquanto tá simulado os dados, mas enfim, para ter uma visão geral ali de como é que tá o andamento das coisas, tipo visão por agente, visão por ferramenta, enfim, os custos estimados e o que está ligado aos sistemas, então as chaves de API que depois vão sendo colocadas, enfim. Coloquei aqui na parte de configuração também a categorização dos squads, né? Então, para eu poder ter flexibilidade de mudar, ajustar, etc., como achar que é Mas melhor. tu consegue Coloquei aqui. editar também por aí ou é só de observar, para Não, observar? consigo editar aqui. Uhum. Então, tem a listinha aqui, e aí dá para você ir alterando todas as Pode alterar categorias o aqui. ícone, pode alterar o nome, mas pode alterar também dentro dele, por exemplo, as tasks, checklists, workflows. Isso, aí o que que acontece? Ali, por enquanto, sim, tem algumas coisas que elas estão redundantes, né? Então, aí, conforme eu concluir, eu vou implementando as outras telas dos outros lugares. Mas a ideia aqui, por exemplo, dos workflows, é exatamente isso. Então, eu posso ir criando workflows aqui, deixando eles salvos de acordo com os testes, aquilo que eu vou validando que funciona melhor, e aí depois eu Uhum. posso só vir aqui e executar a tarefa ou criar novos workflows por aqui. Basicamente isso. Chegou a criar alguma Que coisa aí de Chrome aí para deixar, caso tu queira deixar algum Chrome rodando? Sim, tem alguns que estão rodando, na verdade, assim, até pela questão da máquina, eu instalei o MCP da Hostinger, que é a hospedagem que eu contratei o VPS, e Aham. aí eu estou subindo os crons lá, entendeu? Que é justamente para depois não ter que lidar com a questão de, às vezes, enfim, a máquina tá offline ou desligada ou qualquer outra Sim. coisa. Cara, muito legal. Aí aqui tem alguns perfilzinhos, tipo, informações para colocar as APIs, aqui algumas coisas em relação à aparência, sistema de notificações, dados, informações gerais ali do sistema. Aqui eu coloquei um sistema que é para fazer depois a gestão de memória, por enquanto tá só fazendo listagem, etc., mas a ideia é facilitar um pouco mais e depois até, tipo assim, fazer a gestão do banco de conhecimento por agente. Então, É, tu vai além ver de que todo. o novo iOS, né, ele tá com essa parte do conhecimento por agentes, e o novo iOS, que ainda não foi lançado para vocês, que a gente tá validando ainda, ele tá com Workspace. Então, assim, Workspace você pensa que é toda a tua empresa, todos os teus negócios, todos os teus BUs extremamente definidas lá dentro. Então, cara, nessa forma de demonstrar como tu tá fazendo aí, vai ficar maravilhoso a parte do Workspace, porque vai ser onde vai ter controladoria de todo o teu negócio. Então, nesse workspace. E o que acontece? A IA vai ter informação em tempo real de cada etapa do teu negócio, por exemplo, seja os teus produtos, as tuas ofertas, as tuas POPs, tudo. E daí ela consegue te ajudar, inclusive, a criar squads, a criar novos produtos, identificar, por exemplo, nos teus usuários o que eles estão precisando e que produto você pode criar novo. Então, tendo uma visualização assim, cara, fica sensacional. Tá muito legal. E aí, uma coisa que eu fiz foi integrar também com o Telegram e o WhatsApp. Então, estou vendo aí qual que vai funcionar melhor para mim, mas basicamente o que que eu fiz? Eu integrei com o ClickUp, que é onde eu faço a gestão dos projetos,
E eu criei uma comunidade, e dentro dessa comunidade, um grupo com cada squad. E basicamente, toda vez que uma demanda é gerada, porque tem essa orquestração e, tipo, eu estou testando os agentes serem um pouco autônomos, então, o agente de tráfego vai fazer a otimização das campanhas. Então, tipo, por enquanto, eu estou aprovando todas as solicitações, mas basicamente vem com um plano de otimização e, inclusive, dentro desse plano, eu peço que ele crie demandas, né? Demande outras coisas para os outros squads. Então, pô, preciso de mais criativos. Daí, beleza. E aí isso vai chegando e eu vou vendo as demandas que vão sendo resolvidas. E aí, tipo, eu comecei a ideia é colocar agentes de suporte e de vendas, né? Na verdade, eu já coloquei, mas eu queria acompanhar um pouco mais de perto como é que esses agentes estavam agindo. Então, eu criei um bot lá no Telegram e basicamente ele puxa as mensagens tanto do WhatsApp quanto do Instagram ali, direct e tal, e vem com uma tela, vou até mostrar aqui, mas eu vou só compartilhar outro negócio aqui, depois eu mostro, com botõezinhos para aprovar, recusar e editar. Então, tipo, aí isso vai ficando registrado, né? O que que eu aprovo, como é que é a mensagem do lead, a resposta que o agente sugeriu, aí se eu aprovo, recuso ou edito, e aí para ir gerando um aprendizado, né? Em relação a isso. E aí, aqui, por exemplo, dessa questão dos criativos, que é uma das paradas que eu fiz. Então, assim, aqui tá uma janelinha, essa aqui nem é a última, porque que eu coloquei o mesmo esquema para os criativos, que é, vem o criativo, tem um botãozinho de aprovar e de recusar, e quando recusa, abre uma caixinha para eu descrever os motivos, porque aí aquele criativo volta para ser alterado de acordo com o que eu pedi, e o que for aprovado, que essa última versão não tá, mas tem os botõezinhos aqui para poder sincronizar e aí isso já dá como aprovado ali para o agente de tráfego ele poder subir. Mas basicamente o que que eu fiz aqui? Eu peguei uns hooks visuais ali para ele poder criar foto, anúncios com foto do expert, anúncio só de texto, anúncio com mockup do e-book, anúncio simulando conversa de WhatsApp, antes e depois, tabelinha. Então tem uma variação bem grande ali de tipo de criativo e tudo mais. E aí, mesma coisa, segui o mesmo processo, né? Vem a estratégia que aí eu peguei e montei, tipo, de acordo com o Big Black Book, tipo, um time de estratégia da Ágora, né? E aí eles desenham a estratégia e vai efeito cascata, né? Tipo, se tiver necessidade de ter um scraping, aí vai para o time de deep scraping, que vai pegar redes sociais, etc., e vai fazer uma investigação, vai trazer os materiais. Aí vai para o time de copy, aí faz todo o workflow de copy ali, aí isso tem as aprovações, né? Lógico, no meio do caminho. Fez isso, aí vai para o time de design, daí executa os designs de acordo com os hooks pré-definidos, sobe aqui para aprovação. Fiz a aprovação, aí dispara lá para o agente de tráfego subir as campanhas. Então, isso aqui é basicamente isso. E aí também, mesmo esquema, criou também as páginas do funil, né? Então, criou o estilo do Stephen George. Então, aí tem as cartinhas de vendas aqui, da entrada do low ticket aqui, aí depois upsell, downsell, que aqui não aparece por causa do código do funil, né? O página de obrigado. Bom, basicamente isso, assim, em relação à questão do funil. Daí aqui eu ainda estou criando o dashboardzinho aqui, tem os dados aqui, dá para ver mais ou menos, mas a ideia é a mesma coisa, ter um controle ali do que vai sendo gerado pelos agentes. Vou pegar os dados aqui. Aqui, então ainda está com dados simulados, mas a ideia é ter toda a visão ali das campanhas, dividido por perpétuo, lançamento, tipos de campanha, top campanhas, enfim. Aí tem todo um dashboardzinho aqui que vai rolar, visão por produto. Aqui também coloquei uma parada de análise de criativos para justamente ver, tipo, igual aqui não tava com os dados, mas assim, para ver fadiga de criativo, pô, tava com frequência excessiva, enfim, toda a mecânica ali para poder fazer a otimização ali, ver como é que tá a questão da ascensão do funil, então os funis vão ter a jornada ali bonitinha, e aí a parte de alertas, monitoramento, que é onde vão entrar os crons ali, basicamente, que você perguntou, então, para não só ficar olhando ali, mas também ter uma interface para a gente poder visualizar ali performance por hora, enfim, aí conseguir facilitar um pouco das otimizações, né? É, daí, bom, também tem o produto que foi criado, integral.
com com os agentes, e aí foi um e-book bem longo, deixa eu ver só se ele tá liberado aqui, mas basicamente, cara, mesmo esquema, criou a área de membros, fez o esquema de autenticação ali com Magic Link, então manda lá o link por e-mail para você autenticar automaticamente, criou, cara, acho que foram 90 ilustrações ali dentro do e-book, deixa eu ver se eu tenho os dados aqui, e eu achei que ficou bem legal, assim, mas é isso, é basicamente isso, assim. Só isso, né, pessoal? Ah, Mas aquele teu painel ali, cara, tá muito legal. Se tu topar, a gente contribui junto, porque a ideia é a lógico, gente. Não sei se tu tá no cohort avançado, né, Rafael? sim. Eu criei já um GitHub lá para nós, que vai ser um GitHub compartilhado entre nós, pra gente poder se ajudar ali, criar uns painéis. O teu tá muito bom. Tipo, tá bem mais avançado que eu comecei a criar aqui pra galera. A única coisa que o meu tem talvez um pouquinho mais ali da parte de análises do que está acontecendo dos logs, um pouco talvez a mais da parte Aham. do Kanban com os pipelines. Eu também fiz uma integração para Uhum. poder pegar e tu ativar o Bob lá, né? Deixar a IA fazendo sozinho e tu vê ela trabalhando sozinho, tipo um Ralph. Mas, cara, tá muito massa. Tem muita coisa aí bem legal. Até o design também eu gostei bastante. Ah, acho que foi bem, tu pegou bem aquela parte do Glass ali da Apple, assim. Dá pra. Não sei se chegou. Provavelmente tu ainda não tokenizou ele, mas dá pra tokenizar ele e deixar ele 100% tokenizado. Mas, cara, tá muito bom. Parabéns aí por todo o trabalho que tu fez. Tá bem legal. Bem legal de Valeu. ver. Eu também fiz o esqueminha aqui, acho que até tem numa das conversas, que eu não sei onde tá, mas eu cheguei a mandar lá no grupo da geração de thumbnails, e aí, tipo, a Uhum. ideia tá rolando aqui até dentro das conversas, que daí tem o fluxo ali deixa eu ver se tem ele aqui, não sei se ficou registrado no histórico, mas basicamente, assim, tava com problemas para conseguir renderizar todos os arquivos ali dentro da própria conversa, né? Então, tipo assim, você mandava para um negócio externo e tal, e aí eu resolvi isso aqui recentemente, mas depois eu caço lá onde tá, e aí eu mando para vocês no grupo, quiserem dar uma olhada lá depois, mas basicamente é isso, já tá com suporte para arquivos, áudios, você receber ali, tudo no fluxo ali do chat. Beleza? Top. Muito bom. Parabéns aí, Rafael.